Essa é Macabea. Macabea que não se vê nem como sujeito e nem como oprimida. De domingo acorda mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada, mesmo que o fim da tarde seja o pior momento de sua vida. Tem saudade de quando era pequena, porque pensa que foi feliz. Mas nesse domingo teve uma felicidade inesperada e inexplicável. Viu um arco-íris. Ambicionou logo outro, como vira em Maceió. Estocar em fogos de artifício. Quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto. O Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum, não é? Já disse que é doida por soldado? Pois é, assim que via já se perguntava se a mataria. Tem um luxo. Além de uma vez por mês ir ao cinema, pintar as unhas de vermelho, mesmo que depois as roa e o preto se destaque por baixo. Quando acorda, não sabe quem é, mas pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. No entanto, passa o resto do tempo representando com obediência o papel de ser. A tal datilógrafa se achava um acaso, um feto jogado na lata de lixo. Mas pensando bem, não é um acaso a vida? Quanto a mim, só vi o livro do acaso pelo fato de escrever. Entre em contato com forças interiores. Para que escrevo? E eu sei não, às vezes penso que eu não sou. E espanto-me com o meu encontro. Mas continuando, a nordestina não acredita na morte. Nem sequer se lembra os nomes dos pais, nunca mencionado pela tia. Toda madrugada liga o rádio emprestado e aproveita os anúncios comerciais, os quais adora. Assim aprendeu que o imperador Carlos Magno era chamado de Carolus. Nunca usou essa informação, mas nunca se sabe. Uma vez ouviu: arrepende-te em Cristo e Ele te dará a felicidade. Ela se arrependera, mesmo não sabendo ao certo. De quê? Tem sonhos e a todo momento, e que de tanta interioridade eram vazios. Não sabe que medita, porque nem sequer sabe o que significa essa palavra. Mas parece-me que sua vida é uma longa meditação sobre o nada. Mas tem prazeres, uma coleção de anúncios. E o mais precioso, um de um creme para a pele. Se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Ela comeria, às colheradas, porque falta gordura em seu organismo. Em todo caso, o futuro parece ser muito melhor. Pelo menos não é o presente. Aqui nessa parte é ressaltado como as massas são influenciadas tanto pela mídia ou quanto pela igreja. O sujeito não tem pensamento crítico. Às vezes ela tem enjoo para comer, porque quando eu era pequena soube que havia comido um gato frito. Perdeu o apetite, só tinha grande fome. Há coisas que não sabe o significado. Uma delas, efeméride. Acho o termo misterioso. Quando copia, não presta atenção em cada letra. Simplesmente reproduz. Outro retrato. Nunca recebera presentes, mas um dia viu algo que cobiçou. Um livro, humilhados e ofendidos. E se sentiu numa classe social pela primeira vez. E chegou à conclusão de que na verdade ninguém jamais a ofendera, mas se perdia na multidão. Pode-se ressaltar que os indivíduos humilhados e os indivíduos oprimidos não se veem oprimidos, já que a elite não deixa que eles pensem sobre isso e reflitam. Outro dia, suas costas doíam e decidiu que não iria trabalhar, mas se falasse ao chefe não acreditaria, então inventou que tiraria um dente. Pela primeira vez na vida, teve a solidão, um quarto só para ela, e no ato de coragem, dançava e rodopiava por estar sozinha e livre. Arrumou um pouco de café e tomou diante do espelho, para nada perder de si mesma. Nunca foram tão felizes, até teve luxo ao tédio. Ou seja, o indivíduo se reconhece como sujeito. O que segue é apenas uma tentativa de reproduzir 3 páginas que escrevi e que minha cozinheira jogou no lixo. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com seu futuro namorado. Portanto, se perguntarem como foi, direi: não sei, perdi o encontro. Nessa manhã, do dia 7 de maio, no meio da chuva, encontrou pela primeira vez uma espécie de namorado da vida. Ambos se olharam por entre a chuva e se reconheceram como nordestinos. Ele se aproximou e com voz cantante de nordestino que emocionou perguntou-lhe: e se me permite, qual é mesmo sua graça? Macabea. Maca o quê? Bea, foi obrigada a completar. Me desculpe, mas até parece doença de pele. Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele por promessa a Nossa Senhora de Boa Morte. Se eu vingasse, até 1 ano de idade eu não era chamada porque não tinha nome. Preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem.
mas parece que deu certo. Andaram sob a chuva e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem. Macabeia, com medo de que o silêncio significasse uma ruptura, disse: "Eu gosto de parafuso e prego. E o senhor?" Da segunda vez que se encontraram, caminharam pela chuva, que mais pareciam lágrimas, sem darem as mãos. Na terceira vez, também estava chovendo, e o rapaz disse: "Você só sabe em vez de chover." Numa das vezes, ela afinal perguntou o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves. Mentiu, porque tinha apenas o nome de Jesus, nome de quem não tem pai. Foi criado por um palhaço que lhe ensinara a tratar as pessoas para se aproveitar dela e como pegar mulher. Olímpico trabalhava como operário numa metalúrgica, apesar de se autodenominar metalúrgico. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando para colocá-las para baixo. Nunca se perguntou por quê. Macabeia ficava contente com a posição social do casal, metalúrgico e datilógrafo, embora ganhasse menos do que um salário mínimo. Essa última cena pode-se fazer uma analogia com o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, onde o trabalhador ele não vê o processo inteiro, então ele não se dá conta do que está fazendo. Ele está tão alienado que não vê o que ele está produzindo. E depois, a posição social que eles adotam não é, na verdade, o que eles estão passando na vida, só que é a visão que a Macabeia tem diante da sociedade. E um nome social, para os seres humanos em geral, é mais importante do que realmente representar ou ter alguma coisa, e sim a sua posição social. Das páginas 46 a 48 fala sobre o Olímpico, sua sede de grandeza, de ver sangue e como a vingança lhe proporcionava prazer. Fala como ele já havia matado um homem e que ele era chamado de cabra safado no Nordeste. Fala também como ele tinha arrancado um dente canino perfeito para colocar um de ouro no lugar. Ele gostava de fazer discursos e levava jeito para isso. Achava que um dia ia terminar como deputado. E acaba terminando como deputado. Macabeia não era importante. Por isso um dia ela pede para que ele ligasse para ela, porque ela nunca tinha recebido uma ligação. E ele disse que não, porque não ia perder tempo com as bobagens dela. Ele só não sabia também que era um artista, porque nas horas vagas esculpia figuras de santo, tão bonitas que dava pena de vender. Macabeia e Olímpico sentavam-se em bancos de praça para conversar, e conversavam mais sobre as coisas que tinham em comum, como farinha, carne seca, carne de sol, rapadura, melaço. Pareciam mais irmãos do que namorados, por isso não dariam certo casados. Eles tentavam conversar, mas não se entendiam. Nesta parte, Macabeia conversa com Olímpico em um banco de praça pública. Mas ambos não conseguem se entender muito bem, pois eles são arrogantes. Olímpico se mostra um tanto quanto ambicioso e arrogante, e já Macabeia se mostra um pouco submissa e aceita tudo o que dizem a ela. No começo do diálogo, Olímpico diz que no sertão da Paraíba ninguém o conhecia, mas um dia todos iriam o conhecer, e pergunta para Macabeia se ela acreditava nisso, e ela diz acreditar para não o magoar. Em outra parte, Macabeia avista uma casa que tinha um poço no quintal, e pergunta para Olímpico como fazia para comprar um buraco. E ele fica bravo e diz que tudo que ela pergunta não tinha uma resposta. Olímpico falava sempre em ficar rico, mas Macabeia nunca o enfrentava, pois tinha muito medo. Mas um dia ela perguntou se não era apenas uma visão que ele tinha. E ele fica muito bravo e começam a discutir. Macabeia escutava sempre a rádio relógio e fazia comentários e perguntas a respeito do que ela ouvia. Mas Olímpico sempre a respondia com arrogância. Macabeia comenta ainda de uma música linda que tinha ouvido, que se chamava Una Furtiva Lágrima. Sempre que ela ouvia essa música, chorava e se emocionava. Mas em um momento ela enxuga as lágrimas e tenta cantá-la. Mas sua voz é um pouco seca e desafinada. Então Olímpico diz que ela parecia uma muda cantando e que até ele conseguiria cantar essa música. Nas 52 e 54 do livro A Hora da Estrela, é mostrada uma conversa entre os namorados Olímpico e Macabeia, e fica uma coisa muito em evidência, que é a diferença e a semelhança principal entre os dois. Que a semelhança é que ambos vieram do Nordeste, então eles tiveram um passado em comum,
que era o assunto principal entre eles. Como eles não tinham um repertório de vida para conversar sobre, porque nenhum dos dois era muito importante na sociedade e nem tinha uma identidade própria, eles falavam sobre farinha, carne seca, sobre melado, rapadura, que era o que eles conheciam da sua infância, o passado, que era um pouco melhor do que a realidade. E ambos tinham essa origem humilde, vinham do Nordeste e eram apagados socialmente. Porém, a maior diferença entre eles é o comportamento dos dois, que o Olímpico, embora ele tenha essa origem igual da Macabeia, e ele não saiba também exatamente o que ele é, qual é o papel dele na sociedade, ele pretende muito, ele tem a grande aspiração de ficar rico e virar deputado. E ele também se sobrepõe muito à Macabeia, querendo dar ordens nela e sendo muito bruto. Enquanto a Macabeia, ela está numa situação ainda pior do que o Olímpico, porque ela não tem nenhuma aspiração e, além disso, ela não sabe o que ela é. Então, ela acaba se deixando sobrepor pelo Olímpico e ela fica numa situação ali de muita humildade e submissão. E também, a partir dessas conversas banais que eles têm, que é todo o assunto que eles possuem em comum, o narrador percebe que, como eles tinham uma relação mais de irmãos ou de amigos, eles não poderiam se casar, então é um casal que não daria certo.